Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Cafezinho Jurídico, aquele programa em que você fica atualizado de uma maneira leve, descontraída, sobre os assuntos principais do dia a dia. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que ela é especialista em direito médico e direito da saúde. Não é, doutor Charles? Sim, sim. Hoje será um dia, assim, maravilhoso, né? Porque é uma pessoa que domina essa área e eu acho que todo mundo de casa passou por algum momento desse, assim, de dificuldade com plano de saúde ou algo do tipo. Se não passou, conhece alguém que passou com certeza. Então hoje será um dia, assim, de sanar muitas dúvidas e trazer muita informação relacionada a esse tema. Antes de falar da nossa convidada, eu vou convidar vocês a compartilharem, ativarem o sininho, comentarem. E vai ser sempre um prazer ter ótimos convidados aqui para vocês verem. Gente, vou falar agora da nossa convidada, que realmente é muito especial, a doutora Bruna Manfrenati. É uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Já é uma amiga nossa e realmente é um grande prazer. Obrigada por vir aqui e doar seu tempo para nós. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom estar entre amigos, né? Que é assim que eu me sinto. Nada de doutora, por favor, que eu acho gente. Não gosto que me chame de doutora. Maravilhosa. Bruna, então, a gente fica mais em casa. Realmente um bate-papo descontraído, nada melhor do que nos tratarmos pelos nossos nomes. Bruna, a primeira pergunta que eu tenho é sempre que eu gosto de escutar dos nossos convidados, né? Como foi o seu início de carreira e como você se achou no direito médico? Como foi sua chegada no direito médico? Eu sempre digo que o direito médico e o direito da saúde me escolheram, porque eu caí de paraquedas nessa área do direito. Assim que eu me formei, eu não queria advogar, como a maioria dos estudantes de direito querem concurso público. E aí eu fiquei 2 anos estudando para concurso público. Quando eu já não aguentava mais, eu falava, gente, quando você é concurseiro, você fica no limbo. Você não é uma coisa, você não é outra. Aí eu já não aguentava mais, eu falei assim, não, gente, vou começar a advogar. E o primeiro escritório que me convidou, que eu fiz entrevista, passei, foi um escritório que trabalhava na defesa dos planos de saúde. Eu nem sabia que existia uma área do direito dedicada a estudar o direito da saúde e o direito médico. Então, e de lá para cá, isso desde 2012, eu atuo nessa área e acabei me encontrando, né? Não, e realmente... E é uma área, assim, realmente diferente, né? Poucas pessoas conhecem, muitas das pessoas acreditam que é tudo defesa do consumidor e não é. E direito civil, e, gente, abrange tanta coisa, todo dia tem atualização, envolve a ANS, envolve tanta coisa que, assim, realmente tem que ser uma especialista no assunto para falar pra gente. Bruna, você tem algum caso desse teu início ou até hoje em dia mesmo, que seja emblemático para você, que você lembra e fala, meu Deus, triste, feliz, enfim, uma coisa que ficou guardada na sua memória como advogada? Então, como eu falei, né, eu comecei a trabalhar para as operadoras de saúde e trabalhei defendendo os planos de saúde de 2012 até 2020. E eu acho que não tem como eu falar de um caso emblemático se não falar do caso do meu falecido marido, que nós estávamos em um plano de saúde e ele precisou ser internado, precisou passar por um transplante hepático. E à época, em 2021, o transplante hepático, o transplante de fígado, não estava no rol da ANS. E ele também estava em carência. Então, eu acho que esse foi o caso mais emblemático, porque, de fato, né, além de eu ser esposa, sim, eu tive que ser advogada para poder conseguir eliminar a internação dele e o transplante. Então, assim, foi difícil, foi bem difícil, mas no final eu consegui o transplante. E, infelizmente, ele não sobreviveu, porque ele pegou uma infecção, mas esse é o caso mais emblemático, assim, sabe, na minha carreira. Querendo ou não, é uma área que já envolve muito sentimento, né? Hoje, quando eu pedi para as pessoas fazerem perguntas, né? A minha irmã foi conversar com uma moça e ela começou a contar, a minha irmã, nossa, Natália, misericórdia, como é uma área complicada. Ela me contou, eu fiquei aqui, menina, eu tô me sentindo mal. É uma área pesada, né? Porque você lida com, querendo ou não, a vida das pessoas ali, né? Você lida com a saúde das pessoas. Exatamente. Com aquele momento ali de dificuldade, né? De tristeza, de ver o familiar doente. Acho que você acompanhar, porque você, às vezes a pessoa está internada, mas você está lidando com a família dela, vendo aquelas pessoas tristes ali, esperançosas, que a pessoa vai melhorar. E ainda tem essa questão que é do direito, né? De conseguir algo, né? Ainda está naquele limbo, como você falou, de tentar arrumar ali uma internação, então fica naquela história ali
do sentimento, do dever de querer conseguir fazer algo pelo seu parente, e você entra no meio ali para tentar resolver esse problema que as pessoas estão sofrendo nesse momento. Então, assim, lidar com isso exige uma certa, vamos dizer, habilidade, tem que ter. Uma certa frieza até em alguns momentos, né? Você realmente... Como que você lida com isso? Não é fácil, porque de fato, se a gente se deixar se envolver com todos os casos, a gente vai ficar numa lamentação, porque... Fica doente, Exatamente, porque é o que vocês falaram, quando a gente lida com direito à saúde, a gente está lidando literalmente com vidas, né? É uma internação, é uma cirurgia, é um tratamento, que em muitos casos a família e o próprio paciente colocam todas as esperanças da sua vida nas suas mãos. Então, de fato, você precisa estar muito seguro do que você está fazendo. Acho que o caso... Eu tenho um caso agora, né, que a paciente está com câncer, ela está precisando de um tratamento quimioterápico oral. O plano de saúde, até hoje, não está cumprindo. E é isso, a família todo dia manda mensagem, todo dia quer saber, a liminar já foi deferida, o plano de saúde não cumpre. E é isso, você tem que tentar ali manter. Não é fácil, mas eu acho que pelo fato de eu já ter trabalhado do outro lado, defendendo as operadoras de saúde, eu acho que isso meio que já me deu uma certa estabilidade emocional. Que eu já tive do outro lado. Então, eu tive que fazer uma desintoxicação, eu falo isso, porque, de fato, no início, quando vinha um cliente, eu falava, gente, essa pessoa não tem direito. Mas, assim, então, eu acho que isso me fortaleceu emocionalmente. Tem que ter, porque assim, é uma área que inclusive eu já conversei com você, é uma área que eu acho linda, mas assim, quando eu vejo, alguém me procura, eu fico, meu Deus do céu, porque eu ainda mais, eu me conheço, eu sei que eu não tenho emocional pra isso. Tem que gostar muito, e você tem que realmente ter um emocional firme pra aquilo ali. Eu acho que é uma das áreas do direito mais bonitas, porque realmente você tem que ter a empatia ali pela pessoa que tá precisando daquela liminar, resolver aquele problema, e dos familiares, que é igual o direito penal, que você não lida com o preso, você lida com a família do preso. Exatamente. Então é mais ou menos isso, você não lida, normalmente a pessoa tá no hospital ou então tá em casa acamada e você só lida ali com o familiar, né? Os familiares, exatamente. E isso é o peso, né? É o peso. E Bruna, eu também queria te perguntar, assim, na verdade é para o pessoal de casa entender o que é o direito médico, o que é o direito da saúde, o que eles defendem. Isso gera bastante confusão. O direito da saúde é quando o advogado trabalha para o paciente, beneficiário de plano de saúde ou beneficiário do SUS, ou do outro lado, né? Ou defendendo as operadoras de saúde, ou defendendo o SUS, no caso, né, da procuradoria. Agora, o direito médico, você defende os profissionais da área da saúde. Então, você defende o médico, você defende o enfermeiro, o psicólogo, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Porque cada um dos profissionais da área da saúde tem o seu próprio conselho, e se infringir alguma artigo ali do Código de Ética, pode sofrer tanto as sanções administrativas quanto as judiciais. Então, basicamente é isso. O direito médico é para a defesa dos profissionais da saúde, e o direito da saúde é a defesa dos pacientes propriamente dito. Entendi. Inclusive, né, a judicialização da saúde tem crescido muito. O que você acha que é o ponto principal que isso tem acontecido no Brasil? Eu acredito que é a falta de responsabilidade. Por quê? Quando a gente fala de judicialização com relação aos planos de saúde, obviamente os planos de saúde têm que obter lucro. A gente não tá... Eles não são instituições filantrópicas e a gente não quer que isso aconteça, né? Sim. Mas eles só visam o lucro. Então, eles botam muitas vezes o lucro sobre o direito à saúde e o direito à vida. Então, para eles negar um tratamento é muito mais vantajoso, porque de 10 negativas, 1 entra na justiça. Então, eles não têm essa procuração. Tem muito erro, a gente se depara muitas vezes, erro do corretor. A gente se depara muitas vezes erro do próprio funcionário do plano de saúde, que não tem aquela técnica de lidar com o cliente, passar a informação correta. Então, eu acredito que seja isso. E do outro lado, né, dos pacientes de médicos,
Eu estava até conversando com uma médica essa semana, que é minha cliente, e eu estava falando isso para ela, que é a falta de informação e responsabilidade também por parte dos profissionais da área da saúde. Muitas vezes, eu não sei se quando eles chegam no momento da vida profissional, eles acham que vai dar tudo certo, acho que não precisa preencher prontuário, e a ausência de preenchimento de prontuário pode causar um problema para o paciente, mais condutas profissionais mesmo, dos profissionais médicos acreditando que nada vai dar errado, mas como a gente vê, pode dar muito errado. Exatamente, inclusive essa semana ou semana passada, teve um caso que teve entraram, né, no hospital, aquela coisa de alguns políticos entraram no hospital e viram que tinha um médico dormindo, que era plantão dele, mas não tinha ninguém para atender. E aí ele tava dormindo, porque realmente a especialidade dele, não lembro qual era, ele não tinha ninguém esperando atendimento, e ele tava dormindo. E aí o pessoal criticando na internet, aí tiveram comentários de médicos falando, gente, mas ele tá certo. Ninguém pensa que, por exemplo, ele é um pediatra e vai atender uma dermatologia. E aí dá um problema ali, ele não é especialista daquilo ali, e ninguém pensa que pode dar um problema. Eu acho que nós, né, seres humanos, a gente pensa logo, poxa, ele era pra estar atendendo, não tá fazendo nada, ele é médico, só que ele é médico pra uma especialidade, ele foi contratado pra fazer aquilo ali. Então, assim, isso também essa situação, você concorda com esses médicos que estavam falando que realmente é melhor você não fazer nada, você ficar, nem não fazer nada, você realmente esperar a tua especialidade ser requisitada? Por um erro dele ser responsabilizado. Exatamente, né? Por medo de ser responsabilizado por uma coisa que realmente ele não teria culpa. Ele vai tentar ajudar e acaba se prejudicando. Então, não. Eu entendo assim, a gente precisa entender que quando o médico tá de plantão, ele tem a hora de descanso dele. Não é porque ele tá de plantão que ele tem que ficar o plantão inteiro acordado. Sim. Ele tem um momento de descanso dele, até porque se a gente fala em exaustão, que acontece muito nos hospitais, médicos plantonistas que viram plantão, tem uma sobrecarga muito grande de trabalho. Imagina, por um descuido, uma falta de atenção, de estar muitas horas acordados, acaba vindo cometer um erro. Sim. Isso é possível. Qualquer profissional, sim, até a gente mesmo, se a gente estiver muito cansado, nós somos seres humanos, sim, podemos cometer falhas. Mas na área da saúde, a gente está lidando com vidas. Então, assim, a gente precisa entender que os médicos, dentro do seu plantão, têm o seu momento de descanso. Mas, nesse caso, se não havia outro médico. Antes dele ter aquela especialidade, ele é médico, ele é clínico geral. Ele só tem uma especialidade porque ele fez uma pós-graduação ou fez a residência, concedendo a ele o título de especialista. Então, isso não isenta ele a responsabilidade de prestar um atendimento. E aí ele pode ser muito mais, se ele deveria prestar o atendimento, ele pode ser responsabilizado pela omissão. E aí é um crime. Então, assim... Perfeito, é isso mesmo. Uma análise bem superficial. Não, uma análise perfeita. Uma análise perfeita, porque isso é dúvida de muitas pessoas. Porque, assim, são casos midiáticos. Quantas vezes a gente escuta isso? Quantas vezes a gente... Você tem um deputado lá fazendo aquela... Vereador, deputado. Fiscalização. E assim, a gente, como população, a gente tem que saber o que é certo e o que é errado, até pra gente poder concordar ou discordar de certas atitudes, né? Pra gente poder ter realmente uma voz ativa sobre aquilo ali. Porque se você não sabe o que tá acontecendo, o que você vai falar sobre o assunto? Exatamente. Entendeu? E é por isso que é importante, né, esses bate-papos. Inclusive, a doutora tem no Instagram, fala muito sobre o seu assunto, né, que é plano de saúde, direito médico. Deixa também o Instagram. Pode até deixar agora. Pode deixar. Pode deixar. O Instagram é @brunamanfrenati.adv. Então, aproveitando aqui, né, no meio do podcast, é pra você seguir a doutora Bruna, entendeu? Pra ficar sempre por dentro desses assuntos, porque eu acompanho, então, assim, todo mundo vai gostar de acompanhar também. Bruna, outra coisa também é a questão da estética, que tá muito em alta. Médicos que são dermatologistas e fazem procedimentos, agora a gente está vendo também dentistas que fazem muitos procedimentos, esteticistas. Qual o problema que está chegando mais para você de erro médico, de problemas mesmo de clientes que vão fazer um procedimento estético, né? E dá muito errado, que a gente já vê às vezes na televisão, que ele não era médico, não podia fazer aquilo ali, tinha que ter uma especialidade, mas só era esteticista ou só era um dentista. Esse só é questão de realmente não tinha a especialidade de fazer aquele procedimento. Como que você está vendo isso? Então, as redes sociais levam muito a esse tipo de... Porque, além de profissional, a pessoa tem que ser influencer, né? A pessoa tem que ir para a rede social, falar do seu trabalho e mostrar o seu trabalho. E quando a gente fala de profissionais da área da saúde, tanto dentista quanto médico, eles têm restrições
quanto às publicações. Se a gente abre as redes sociais hoje, eu posso apontar diversos Instagrams de profissionais da área da saúde que estão cometendo infração ética. Isso é claro, mas para eles o risco está valendo a pena. Sim. Então, o que acontece? O profissional está lá, muitas vezes promete um resultado. Se você promete um resultado, você se vincula. Então, a rede social acaba sendo uma armadilha para os profissionais da área da saúde que precisam também ter muita responsabilidade no que estão postando. E na questão da estética, engraçado, chega muito pouco. Eu só tenho um caso de estética. O resto é tudo violência obstétrica e erro em procedimentos cirúrgicos de uma forma geral. Tem pouco de estética. Que bom, né? Que bom, porque realmente essa questão do Instagram, né, acaba inclusive enganando as pessoas. Sim. Né? Você chega achando que vai encontrar uma coisa lá e encontra outra, né? A gente, infelizmente, vê muito isso, né, na televisão. Tá tudo na internet, mas quando dá ruim, a gente vê na televisão. E aquilo, o Instagram acaba se tornando depois prova contrária a ela Exatamente. Então, assim, Exatamente. Aí depois tem que excluir tudo. Tem que ser excluindo tudo, mas já tiraram o advogados aí print. que vão ver aquilo ali e vão falar assim, então, só pega as redes sociais. É isso aí. Mas o print é eterno, né, gente? Exclui, mas o print é eterno. Exatamente. E, Bruna, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o plano de saúde, né? É uma dúvida que as pessoas têm sobre o que são as carências. Como funciona a carência no plano de saúde? Plano de saúde, todo mundo tem dúvidas. E pode ter certeza que vão ter muitas dúvidas depois que for pro ar. Com certeza! Certeza. Então, carência é um fator regulador do plano de saúde. O que é isso? Eu sempre gosto de exemplificar da seguinte forma, que carência é como se fosse o início de um namoro. Quando você entra no plano de saúde, o plano de saúde não te conhece, é início de namoro. Então, você começa dando um bombom, porque você não conhece a pessoa. Depois que você começa a se relacionar com a pessoa e você casa, homens, né, gente, fica a dica aqui pros homens, dão joias para as mulheres, né, porque já estão ali conhecendo profundamente. É igual a carência. Se você entra num plano de saúde, o plano de saúde não te conhece. Então, ele não sabe se você tem doença, se você não tem doença e se você contribuiu de fato para pagar aquele tratamento. Porque o pagamento do plano de saúde é como se fosse uma grande poupança. Todo mundo contribui, aquele dinheiro fica para o contrato inteiro. Então, eu não estou utilizando, mas o Charles pode vir a utilizar. Então, o que eu contribuir vai servir para pagar o tratamento do Charles também. Então, a carência é exatamente isso, é um fator moderador. Para o plano de saúde te conhecer e criar sua poupancinha inicial para custear qualquer tratamento que você venha precisar. Agora deu pra entender sobre carência, porque é uma dúvida que todo mundo tem. Meu Deus, entrei, não pude fazer porque tava na carência. Agora a gente já sabe o motivo, né? Bruna, conta pra gente também, quando uma pessoa um médico prescreve alguma cirurgia, algum tratamento e o plano de saúde se nega. O que fazer quando isso acontece? Só pergunta fácil, né? O bom é que a Bruna, ela é expert, então assim, nada é pergunta difícil pra você, o bom é isso. Hoje, né, a gente precisa entender que o rol da ANS é meramente exemplificativo. A depender da negativa, a gente primeiro precisa entender qual o motivo da negativa e a justificativa. Se for pelo rol, essa negativa pode ser abusiva, porque se o tratamento tiver comprovação científica, tiver registro, tiver todas as comprovações científicas mesmo daquele tratamento, a negativa é abusiva. Agora, se você está inadimplente, seu plano está cancelado, você teve uma negativa, tudo bem, a negativa é legal, a gente precisa entender qual seria a negativa. Mas o primeiro fato teve a negativa, questionar o plano de saúde, o motivo da negativa. Os planos de saúde são obrigados a fornecer aos consumidores a negativa por escrito. Então, nenhum plano, se você ligar e o plano falar, não, nós não vamos custear, você vai poder pedir. É direito seu solicitar o motivo da negativa, para aí a gente entender qual conduta seguir. Se for um caso que pode esperar, aconselho inicialmente fazer uma reclamação na ANS, que se o plano tiver, de fato, violando as regras normativas, o plano de saúde tem só 5 dias para responder. Então, eles conseguem
agir rápido e muitas vezes você consegue resolver de forma administrativa. Agora tem alguns casos que não. Então a gente precisa entender qual seria para poder, né? Para poder fazer. Mas a orientação inicial é essa: pegar o motivo da justificativa da negativa, se for o caso que possa esperar fazer uma reclamação na ANS e depois procurar um advogado especialista para passar as maiores informações e as orientações de como proceder. Entendi. Inclusive, agora a gente vai falar sobre a tão falada liminar, que as pessoas não sabem nem o que significa. Ah, não, que eu quero pedir uma liminar, mas o que significa? Elas nem sabem, mas alguém falou que tem direito a pedir uma liminar. Explica para as pessoas que não sabem o que é uma liminar e o que leva a pedir uma liminar. Para você pedir uma liminar, você precisa estar em caso de urgência ou emergência. E aqui a gente precisa entender que casos de urgência e emergência não se limitam a risco de morte. Urgência e emergência pode ser qualquer caso que possa trazer um prejuízo para você, um agravo à sua saúde. Então, não necessariamente um caso de urgência e emergência se limita a risco de morte. Primeira coisa que a gente precisa entender. E que o consumidor, o beneficiário do plano de saúde, tenha direito a receber aquele tratamento. Então, a liminar é uma antecipação ao fim do processo. O juiz vai olhar aquele pedido antes de analisar qualquer outro documento, qualquer outro pedido no processo. Então, por exemplo, muitas vezes, como eu dei o exemplo, né, dessa minha cliente com câncer que está necessitando de tratamento, o juiz não vai olhar se ela tem de fato direito, não vai olhar as provas. Ele vai olhar, olha, o relatório médico está aqui dizendo que ela precisa do tratamento. O tratamento tem comprovação científica e ela está correndo risco de morte caso ela não venha a ter o tratamento. Então, vou aqui conceder para ela a liminar a fim dela iniciar rapidamente esse tratamento. E depois a gente analisa todas as outras documentações, se o plano de saúde está certo, se a autora está certa. Primeiro vem o mais importante, que realmente é a vida, né? Urgência. Exatamente. Entendi. Agora, e se essa medida, essa liminar, é descumprida? O que fazer? Perguntinha. Não, é porque você falou até que o plano de saúde está descumprindo. E aí a gente fica de mãos atadas, o que pode ser feito nesse caso? Em caso negativo, né? A pessoa tá ali precisando, se não tem aquilo ali agora, né? Agora o que eu faço? Porque em tese, todo mundo pensa, o juiz mandou, tem que cumprir, mas... Não, é aquela ideia, né? Vou pedir a liminar, não, é certo que eu vou conseguir. Não é certo. Mas não é Mas certo. aí quando consegue, mesmo assim, não resolve o problema. O que fazer? Porque a gente é advogado, lida com isso todo dia, em todas as áreas, né? Mas no direito médico e da saúde, eu acho que é um pouquinho pior, né? Sim. Que realmente a urgência... Realmente é. Então, o advogado que entrou com a liminar, é importante sempre observar se o juiz fixou prazo e se fixou a multa. E a multa tem que ser de forma a impelir, a coibir, né, na verdade, o descumprimento. Então, assim, esse meu caso de câncer mesmo, vamos lá novamente. O medicamento, o tratamento, ela precisa fazer a aplicação dessa medicação em 3 em 3 semanas. Cada aplicação, o custo do medicamento é de R$53 mil. A juíza fixou a multa a R$15 mil. Então, o que o plano de saúde fez? Não cumpriu. Porque para o plano de saúde é muito mais barato ele descumprir a liminar do que ele cumprir. Então, eu tive que ir lá falar, olha, juíza, não tem como. Isso daqui não vai fazer com que o plano... Exatamente, com que o plano cumpra. Então, ela foi lá e ela já bloqueou o valor do medicamento para que a operadora vá cumprir. Porque se você já está com o valor bloqueado nas suas contas... E, gente, pode ter certeza, bloqueio... Eu que já advoguei para a operadora, bloqueio na conta da operadora é motivo deles correrem rapidinho para resolver o problema. Porque aí tocou no bolso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, gente, vamos pedir uma multa alta. Porque, assim, também depende do juiz, né? A gente pede, mas aí depende do juiz fixar a multa a qual ele desejar, né? Achar justa. Mas nesse caso, realmente, 15 mil não é nada. Não é nada. Por isso que muita gente nem entra na justiça. Por isso que vocês preferem deixar pra lá e aí quando você vê o paciente já foi piorando a situação dele e às vezes até falece. Então, infelizmente, acontece muito. Eu acho que você vê isso corriqueiramente, né? Bruna, explica pra gente a diferença da saúde complementar pra suplementar.
porque é uma dúvida também que as pessoas trouxeram e eu acho que é legal a gente explicar. Saúde suplementar são os planos de saúde. É a rede privada. Saúde complementar é o SUS pagando o tratamento dentro da rede privada. É um exemplo, não sei se todo mundo vai conhecer, mas tem o Hospital São Francisco, a Ordem Terceira lá na Tijuca. O hospital é privado, porém, uma parte dele faz atendimento no SUS. Então, esse atendimento que o SUS paga para você ir lá e se atender dentro de uma rede privada é a saúde complementar. E a saúde suplementar é 100% privada. O SUS não entra com nenhum valor. Você paga diretamente do seu bolso. Muito bacana essa diferença, eu não sabia. É. Eu não sabia da suplementar para complementar. Inclusive, já fala isso nas suas palestras, porque a Bruna também, gente, é professora. A Bruna, ela é maravilhosa. Ela é 1001, entendeu? Já cansei de assistir as suas palestras. Cansei não, né? Inclusive, teve uma agora em Santa Cruz que eu não consegui, infelizmente. A gente tava em outro lugar, não consegui. Fiquei chateada, mandei até mensagem para as meninas. Eu falei, poxa, eu queria ter ido, porque sempre traz muito conhecimento. Assim, é uma área, como a gente falou, é um nicho, né? E é diferente demais das outras áreas, né? O direito do consumidor é gigante, né? É tão grande o direito médico que teve que se criar um nicho próprio, né? Então, assim, acaba se tornando direito médico. De tão complexo que é, de uma área bem específica, que somente um advogado de direito consumidor, um consumerista comum, provavelmente vai encontrar bastante dificuldade de atuar na área, que não seja um especialista. Com certeza, porque o direito da saúde e o direito médico tem sua regulamentação. Então, assim, o direito médico tem os conselhos que emitem resoluções normativas e do plano de saúde tem a própria ANS, que é a agência reguladora, que emite as suas normativas. Então, além do direito do consumidor, precisa ter conhecimento dessas normativas para poder atuar e saber que em alguns casos não é aplicável o Código do Consumidor. Nesses casos de saúde complementar, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque é o plano de saúde, é o SUS que custeia e não você. Entendi. Isso daí, inclusive, para os advogados, quando vão fazer uma ação, tem que estar de olho, né? Para não colocar lá. E o juiz fala assim, meu querido, mas nem vai entrar consumidor aqui e passar vergonha. Exatamente. Então, a importância de seguir a Bruna e ver o que você pode ou não fazer. Bruna, também tem uma questão sobre uma polêmica agora. Agora não, já tem um tempinho já. Sobre o canabidiol, o cannabis, né? O tratamento com essa substância, né? Eu acho que não sei nem se o nome é substância, mas enfim, com o canabidiol. Como que tá essa aceitação dos planos? Como que tá isso na justiça, efetivamente? Você já teve algum caso que precisou? Da liberação do tratamento, tudo isso? Então, os planos de saúde não são obrigados. Isso a lei permite essa exclusão. Então, os planos de saúde não são obrigados a custearem medicamento domiciliar, com exceção dos medicamentos para câncer, os antineoplásicos. Então, o canabidiol, por ser um medicamento oral, via de regra, os planos de saúde não são obrigados a custear. Então, se num primeiro momento a pessoa teve indicação para tratamento por meio de canabidiol e solicitar ao plano, já que eu consigo adiantar que num primeiro momento o plano de saúde vai negar e, infelizmente, essa pessoa vai ter que judicializar. E para conseguir isso judicialmente, a pessoa tem que comprovar que aquele canabidiol possui registro na Anvisa. Hoje, ainda bem, hoje a gente já tem bastante canabidiol com registro na Anvisa. Até 2019, 2016 ali, a gente não tinha registro de canabidiol. Então, hoje a gente já tem várias indústrias farmacêuticas que possuem registro do canabidiol. Sim. E a pessoa precisa comprovar que somente aquele medicamento é capaz de tratar a doença dela, que ela já tentou todos os outros e não deram certo, e esse é o único tratamento capaz. Então, aí sim, há a possibilidade de conseguir judicialmente. Mas é aquilo, judicialmente a gente depende de uma análise do juiz. E muitas vezes não consegue de pronto, a gente precisa recorrer, mas a gente tem bastante decisões favoráveis nesse sentido quando o processo está muito bem instruído, né? Há essa comprovação de que o paciente precisa daquele, caso não, pode vir a óbito ou ter qualquer prejuízo à sua saúde. Perfeito. É a última ratio, né? Depois de correr só tem aquilo ali. Porque a gente já viu alguns casos que realmente a pessoa precisava daquilo ali de qualquer jeito, aí a hora que realmente a liminar vai fazer efeito, né? Exatamente.
Bruna, outro tema polêmico, né, que a gente estava falando até sobre rede social, é a venda de cursos, né, fazer cirurgias sem o devido registro. Qual é o limite legal disso? Em que sentido? Do médico, do profissional da saúde? Oferecer cursos que ele não poderia estar oferecendo nas redes sociais dele, fazer procedimentos que ele não podia estar fazendo. Em locais, por exemplo, que ele não podia, exatamente, com utensílios que ele não poderia estar utilizando. Qual é o limite legal disso para as redes sociais? Você, como advogada, pode... O que você fala para os seus clientes médicos nesse... Primeiro, eles têm que observar o código de ética deles e as resoluções acerca de cada um dos procedimentos. Depois, eles têm que prestar atenção quanto à publicidade. Se você verificar um médico que está postando, fazendo a cirurgia lá no centro cirúrgico, ele já está cometendo uma infração. Então... é aquilo. Quase não tem isso. Quase não tem Quase isso. não aparece patrocinado pra mim isso. Exatamente, não pode. Mas é o que eu falei. Aí você vai orientar o profissional que você está atendendo e falar, olha, o risco tá valendo a pena? E é ele que vai escolher, porque ele pode vir a perder o CRM dele, quando a gente está falando de médicos. Agora, os dentistas, eles podem fazer algumas publicidades. Eles podem ir para a rede social, postar antes e depois. Eles podem postar algumas coisas que os médicos não podem. Hoje os médicos já podem postar antes e depois, que antes não podia, agora já pode. Mas tem alguns requisitos que devem ser cumpridos. Então, se algum profissional está atuando numa área que não tem domínio, pode ser responsabilizado civil e criminalmente, porque é exercício ilegal da profissão. Então... igualmente, se você está atendendo um local sem estrutura. Caso venha acontecer alguma coisa, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Então, assim, um conselho que eu deixo para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo é quando forem realizar algum procedimento, pesquisar se aquele profissional de fato está habilitado, se ele possui todas as certificações, o local que você vai fazer, porque senão, né, gente, o barato acaba saindo caro. Perfeito. Já aconteceu até mesmo próximo das redondezas, né? Até mesmo em Santa Cruz já apareceu até na RJTV, né? O caso tomou uma notoriedade grande, onde tinha uma pessoa que se mostrava ser dentista, cirurgião, sendo que ela não tinha essa capacitação. Ou seja, aí teve um sério problema e deu caso de polícia, foi preso, um monte de coisa. Ocorreram várias coisas. E entre outras coisas, com relação à estética, né? Querem fazer procedimentos estéticos, aí tá lá assim na porta, doutora fulano de tal. Aí você imagina, é uma médica, né? Só que quando você vai consultar, não existe doutora nenhuma ali. É só uma pessoa que fez um cursinho, aprendeu na internet, ouviu um vídeo no YouTube como é que faz e foi fazer aqueles procedimentos. E colocando a vida não dela em risco, mas de outras pessoas. Então isso é muito importante, esse conselho que você dá, para as pessoas realmente fazerem essa pesquisa prévia, né? Antes mesmo de ter uma consulta com alguém. Então assim, isso é sensacional. Inclusive, você faz consultoria para médicos também, além Faço. de... Então, isso é muito importante. Da pessoa saber o que ela tá... Para médicos esteticistas, para toda a galera da área da saúde. Então, perfeito, tá vendo, gente? É isso. Doutora Bruna, 1001 mesmo. E realmente, é melhor você pagar a consultoria, eu sempre falo isso, você pagar pela consultoria, do que você depois sofrer um procedimento ético, disciplinar, um penal, que é pior de todos. Né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Sempre. É a importância, né, de realmente ter um profissional capacitado do seu lado. Né, como seu aliado, não só para depois te defender. Bruna, o que você acha também que será o futuro do direito médico e da saúde, vendo a conjectura atual? Crescer cada vez mais. Porque se a gente fizer uma análise hoje, pegar os dados dos tribunais de justiça e pegar os dados da ANS, a gente vê um crescimento. Se a gente pegar os 4 últimos anos, o crescimento é exponencial do número de beneficiários e, de forma proporcional, o número de ações. Então, eu vejo um crescimento muito grande do número de ações e, com isso, aconselho quem gostar dessa área,
se estudar e se especializar, que é uma área muito boa de atuação e que vem crescendo, e há poucos profissionais na área, igualmente dos profissionais da saúde. Porque hoje, né, com as redes sociais, o Google, a internet, a gente tem muito mais informação do que a gente tinha antes. Então, hoje, o paciente, quando vai a uma consulta médica, muitas vezes já sabe, né, o que o médico pode não fazer, o dentista pode ou não fazer, então ele tem muito mais informação. Então, por isso também que o número de ações aumenta. Então, eu vejo um crescimento muito grande nessa área do direito. Para quem quer atuar, eu acho que é um ótimo momento para se especializar e começar a atuar. Então um bom momento pra galera da área de direito, jovem advogado então, que às vezes tá meio perdido, não sabe o que fazer. É uma área que se você se identificar, que a gente sempre fala de se identificar, né? Como eu falei que eu acho que eu não tenho emocional pra lidar com essa área, tem muita gente que tem. E às vezes acho que daria um ótimo advogado nessa área, então assim, é legal se especializar, inclusive buscar uma mentora maravilhosa como Bruna aqui, que realmente sabe sobre o assunto, né? Tem propriedade para falar, porque é igual a gente tá falando sobre a questão de vender cursos, que hoje em dia muita gente faz isso, mas quando você vai pesquisar, a pessoa às vezes nem trabalha com aquilo. Você é uma pessoa que realmente trabalha na área e já há muito tempo, então assim, tem propriedade para falar do outro lado e agora do lado dos pacientes também. Então assim, o lado bom da força. O lado bom da força, exatamente, exatamente. O plano de saúde tá sempre errado? Não tá sempre errado, mas a maioria das vezes, então... É mais prazeroso botar do lado de cá. Exatamente. É mais prazeroso. Quando sai alguma coisa... realmente, acho que dar notícia pro paciente deve ser, né, incrível. Sim. Imagino que o sentimento deve ser realmente de gratidão. Gratidão, né? Exatamente. Bruna, a gente vai agora para as perguntas do público, né? Como eu te falei. É porque assim, a gente teve algumas perguntas pro público que a gente colocou no Instagram. Aí, pessoal, vou perguntar tudo agora. Eu acho que não vai nem ter tempo de fazer tanta pergunta. Todo mundo tem alguma dúvida. A primeira é a seguinte: um paciente internado que já tinha tido 2 infartos precisava de marca-passo, mas o hospital informou que ele só poderia conceder o marca-passo após 3 meses. Após entrar em contato com o plano de saúde, informaram que ele já estava internado e então o prazo era de 21 dias. Mas caso não tivesse internado, seria de 3 meses mesmo. A posição do plano de saúde é correta? Então, casos de urgência e emergência, não há carência no mundo que faça o beneficiário ter que cumprir. É caso de urgência e emergência, o plano de saúde tem que custear. Então, não tem isso de prazo de 21 dias ou 3 meses. Tá? Se caso de urgência, ele já estava internado, ele já tinha sofrido infarto, não é isso? Isso, 2 vezes. 2 vezes. Então, assim, eu acredito que a indicação era urgente. Ele precisaria. Então, não há que se falar nesse prazo de 3 meses ou 21 dias. 21 dias, e a gente precisa entender que são 21 dias úteis, que o plano de saúde tem para analisar as cirurgias eletivas. Ou seja, é aquela cirurgia que a pessoa pode aguardar. Mas nesse caso, que o paciente já estava internado, já tinha sofrido, acredito que seja um caso de urgência ou emergência e que aí o plano de saúde seria, sim, obrigado a custear, não teria que esperar esses 3 meses ou 21 dias. Nesse caso, não é nem que se falar em aguardar, né? Porque assim, até se ele já estivesse na casa dele, sofreu 2 infartos, tá em casa, voltou pra casa. Ah, não, porque tá em casa, tá bem. Exatamente. Não faz nem sentido, né? Não. Mas é a posição do plano de saúde. Ainda falaram, não, o senhor tá internado, então 21 dias, ele ficou todo feliz. Mas mal sabia ele que já estava errado assim mesmo. E essa, eu nem tinha conhecimento que era 21 dias úteis para esse caso. São 21 dias úteis para cirurgias eletivas. Ou seja, é muito tempo. Muito em alguns tempo. casos, 1 mês e pouco. Ou seja, a pessoa... Mais de um mês. Exatamente. Ou seja, a pessoa que ela tá com risco de morte... ela tá com a vida dela por um fio, ou seja, vai esperar mesmo. Não, caso de urgência e emergência, não. Não, sim. Aí eu custeio imediato, não, a liberação sim. é imediata. Não, é imediato, mas eu tô falando no caso dele aqui, não é... 21 dias é muita coisa. Não, é muita coisa. Ou seja, não coisa, era pra ter sido assim, né? Quem infartou 2 vezes pode correr o risco de ter um terceiro infarto e ir a óbito, então. Exatamente. Então fica a dica, tá? Pra quem fez essa pergunta, já sabe que o plano de saúde agiu. E nesse caso, que vai fazer cirurgia em 21 dias, ele tem como fazer alguma coisa? Tem. Tendo o relatório médico direitinho, com a indicação de colocação do marca-passo de forma urgente, sob risco de vir a óbito, a gente consegue entrar e tentar eliminar, para ele conseguir que o plano custeie fora esse limite aí de 21 dias ou 3 meses. Que, inclusive, é muito grande.
Inclusive, a pessoa que me fez essa pergunta, eu vou até falar sobre isso. Mas ela vai ver nosso programa, então. Outra pergunta é: meu marido foi fazer um plano de saúde e o corretor falou que ele não poderia colocar o peso e a altura real dele, pois ele estava acima do peso e o plano iria negar, né? É uma gordofobia aqui, né? Exatamente. E indicou também falar que ele não tinha doença, pois isso faz com que os planos neguem esse cadastro de novo usuário. O plano pode se negar nesses casos? Isso não é ilegal? É ilegal. Os planos de saúde não podem negar a inclusão de novos beneficiários, seja por qualquer razão. Seja porque a pessoa tem algum tipo de deficiência, seja porque ela é obesa. O que o plano de saúde pode fazer é, olha, você tem que cumprir aqui a carência. Se você, quando contratou o plano, você estava acima do peso, que aí, dependendo do acima do peso, já é uma obesidade, você pode ter que cumprir carência para o tratamento da obesidade. Isso é legal. Agora, negar a inclusão dele por conta do peso, isso é ilegal. Porque os planos de saúde são vedados à seleção de risco. Porque senão seria muito bom, né? Eu só vou querer que seja Só meu pessoas cliente, saudáveis. só pessoas saudáveis, e não é assim. Então, existe hoje uma súmula normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, se eu não me engano, é a 27, não tenho certeza. E aí a gente entra a questão da discriminação, né? Se fosse uma pessoa com deficiência, aí entraria, né, a Convenção de Nova York, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se for idoso, a mesma coisa. Pessoa com obesidade, a mesma coisa. Então, assim, esse tipo de negativa do plano é ilegal e abusiva. Mas a gente precisa entender, gente, quando forem contratar um plano de saúde, contratem por meio de um corretor de confiança. Porque eu já vi cada fraude promovida por conta do corretor, que a pessoa não tinha nem ciência do que o corretor estava fazendo. Então, assim, esse tipo de orientação eu acho muito complicada, porque posteriormente o plano de saúde pode alegar que a parte beneficiária estava fraudando o contrato e, em muitos casos, ele pode ter que responder um registro de ocorrência para a delegacia porque ele fraudou a proposta de adesão do plano de saúde porque mentiu, né, alguma doença. Então, tenha responsabilidade. Se tiver que cumprir carência, cumpra a carência sabendo que qualquer caso de urgência e emergência, a carência é quebrada. Perfeito. Inclusive, nesse caso aqui, o corretor chegou a falar, né, que é porque devido a muitas pessoas querendo fazer bariátrica e a bariátrica dá muito caro e por isso que era melhor não colocar. Ainda entra isso aí, que realmente é uma gordofobia. Ou seja, se você é uma pessoa que você está acima do seu peso, você tem a vontade de fazer bariátrica, ok, cumpre a carência, a gente sabe. Mas você não pode nem tentar cumprir a carência, é mais ou menos isso, né? Que assim, a pessoa já vai ver, opa, ela vai um dia precisar querer fazer bariátrica. E tem gente que às vezes nem quer, ela só quer o plano de saúde para se tratar, fazer diversos outros procedimentos, não a bariátrica. Então, assim, realmente é como se estivesse escolhendo o paciente, né? Exatamente. Pessoas, total. Deve estar muito bom, né? Porque tá escolhendo o paciente, né? Quando igual que a gente escolhe cliente, porque tá muito bom. Com certeza. Deve tá muito bom. Tá faltando processo, entendeu? Tá faltando processo. Ó, outra pergunta. E antes de entrar na próxima pergunta, neste caso, pode entrar com uma reparação de danos? Sim, sim. E aí a primeira coisa que eu oriento é solicitar para o plano uma justificativa por que ele não foi aceito. Porque o plano tem que justificar. Justificar negativo. Né? E ter uma justificativa plausível. E nem existe, né? Porque, como eu tô falando, não pode ter seleção de risco. Então, eu entendo que sim, que há reparação de danos por conta da discriminação e por conta da seleção de risco. Perfeito, ótimo. Bruna, a próxima pergunta é a seguinte. Minha filha acabou de sair de casa após descobrir uma traição e ficou extremamente abalada psicologicamente, precisando fazer tratamentos médicos. E o esposo dela, ainda são casados no papel, retirou ela do plano de saúde. O que fazer nesse caso? Ele pode retirar ela do plano antes mesmo da separação judicial? Então, tem que saber qual seria o tipo de plano, se é um plano empresarial, se não é. Poder pode. Se é moral... É imoral, né, gente? Vamos lembrar, mas... Então, a pessoa pode, isso daí também realmente... Se ele for titular do plano, ele pode. Ele pode solicitar a exclusão. Coitada. Então, minha querida, faça um plano de saúde pra você, não dependa de homem, é sobre isso. Por favor. É sobre isso. Agora um papo sobre empoderamento. Em relação aos planos que sofreram reajustes abusivos
já constatados, isso aqui é uma pergunta, né? Ela falou que foi constatado que o reajuste foi abusivo, né? Fazendo com que isso fosse, muitas pessoas precisassem sair do plano. Em relação a esses planos que sofreram esse abuso, ela também tinha uma liminar. Não, na verdade, ela mandou 2 vezes a pergunta. Deixa eu ver aqui. Minha dúvida é com relação aos planos que sofreram reajustes abusivos já constatados, fazendo com que eu tivesse que sair do plano devido a isso e deixando minha filha sem o plano na qual ela tinha uma liminar de acesso a terapias e remédio. Entrando com processo contra isso, existe a possibilidade de sermos reintegradas no plano? Olha, sem analisar o caso, né, fica difícil a gente falar se ela teria possibilidade ou não. Mas assim, primeiro, já foi constatado como, né? Já foi, porque a gente precisa entender que não é todo reajuste que é abusivo. Sim. Para ser constatado, precisa vir, ou por meio de uma decisão judicial, ou a ANS vir falar, não, esse reajuste de fato é abusivo. Agora, se ela escolheu por livre e espontânea vontade sair do plano, sem fazer um questionamento junto ao plano, sem fazer um questionamento por via judicial, o ideal seria que ela fizesse isso com o advogado, que ela tinha a liminar, antes de pedir o cancelamento. Porque depois vai pedir por qual motivo? Eu me arrependi, foi constatado, eu saí por conta... É complicado, eu acho muito difícil, mesmo por via judicial, ela conseguir essa reintegração. A questão é realmente ela não sair, né? Ela não saía. Ela saiu é como se você perdesse o direito. Você Exatamente. escolheu sair do plano, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa, inclusive, para ela já teve liminar, teve um advogado na situação. Então, assim, é bom conversar com o advogado dela e ver o que pode ser feito. E uma outra pergunta que nós temos aqui, acho que a gente até conversou um pouquinho sobre atraso, né? Mas atrasei o pagamento do plano em 5 dias e minha filha teve uma emergência médica. Ao chegar no hospital, tive a negativa do plano e minha filha não conseguiu ser atendida. O plano de saúde pode negar atendimento por atraso do pagamento? Então, isso é algo que acontece muito. Atraso no pagamento, a gente teve uma importante mudança nas resoluções no final do ano passado. Agora eu não vou me lembrar o número da resolução, porque é uma resolução super nova, que ela diz o seguinte: planos coletivos empresariais e planos familiares ou individuais, para que tenha o cancelamento por falta de pagamento, o beneficiário tem que atrasar pelo menos 2 mensalidades, tem que ser notificado até o 50º dia de atraso, e o plano de saúde hoje tem que comprovar que o beneficiário foi de fato cientificado sobre o atraso e a possibilidade de cancelamento e dar o prazo de 10 dias para ele quitar aquela mensalidade. Se o plano de saúde cancela sem qualquer aviso, sem oportunizar que a pessoa pague a mensalidade, esse tipo de cancelamento ou suspensão é abusivo. O beneficiário tem que ser devidamente notificado. E agora precisa que o plano de saúde comprove que, de fato, a pessoa teve ciência. Se for por e-mail, aquele e-mail, né, de confirmo a leitura. Se for por carta, por meio de AR. Então, precisa ter essa notificação e ciência que seu plano de saúde pode ser cancelado. O plano de saúde não pode cancelar sem notificação. Isso aí me lembra um caso de um amigo, né, que ficou ali pagando o plano de saúde da filha dele, sei lá, por 8 anos, em débito automático. Então ele falava pra mim: Charles, eu nem olho o desconto eu nem conto com esse dinheiro, fica pagando lá da minha filha, eu nem olho. Só que um belo dia, precisei do atendimento da minha filha, chegou ao hospital e percebo que meu plano não está em dia. Eu estava devendo. Como que eu estou devendo se está no débito automático? E eu nunca me preocupei com isso há anos, eu estou 8 anos pagando. Então o que aconteceu? Eu fiquei desesperado. Eu falei: como assim? Eu não estou devendo, desconta da minha conta. Não, o senhor está em débito aqui. Não, isso não existe. Aí fora que foram explicar para ele: não, porque nós mudamos o CNPJ, porque passou os beneficiários para outro plano. Aí eu falei: não, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver. Mas nós informamos por e-mail. Mandamos e-mail para todos os beneficiários. Ele falou assim: mas eu nem olho o e-mail para nada. Então vocês tinham que, no mínimo, ter me ligado, mandado a mensagem no WhatsApp, vocês têm meu número, mandassem alguma mensagem e tivesse certeza que eu tivesse tomado ciência daquilo. E o que acontece nesse tipo de situação?
Porque foi uma coisa assim, que eu acho que muitas pessoas passaram por isso. Porque foram todos os beneficiários que passaram. Eu tive acesso a uma pessoa. Logicamente, outras pessoas passaram exatamente por esse mesmo problema. O que fazer nesse tipo de coisa? Ainda mais o caso dele, né? Débito automático. Então, assim, ele não atrasou. Na cabeça dele, ele nunca atrasou nada, né? É diferente de uma pessoa que, não vou pagar agora. Ele não cometeu erro, né? Ele não foi assim, vamos dizer assim, em nenhum momento ele teve o dolo de causar uma falta de pagamento. Em nenhum momento. Muito pelo contrário, ele achava que estava em dia. Então, assim, foi um erro do plano de saúde, não dele, vamos dizer. Então, assim, o que nesse caso daria para ele fazer, o que ele poderia fazer, o que seria feito nesse tipo de situação? Então, nesse caso específico dele, e em outros, né, que possam vir a acontecer, essa nova resolução trouxe também um benefício. Se a operadora de saúde tiver dado causa ao atraso no pagamento, o plano de saúde não pode cancelar, porque muitas vezes, né, aquelas pessoas idosas que recebem um boleto na sua residência, o plano de saúde não mandou 1 mês, não mandou 2 meses. Muitas vezes a pessoa idosa não tem como retirar. No caso do seu amigo, era débito automático, foi retirado o débito por culpa do plano de saúde da operadora, ele nem teve ciência. Então, assim, nesse caso, quem deu aso para o atraso e para a inadimplência foi o próprio plano de saúde. Então, assim, não poderia cancelar. Então, ele pode recorrer judicialmente para o reestabelecimento do plano. Falaram que ele tinha que entrar em contato com a outra empresa, que ele falou, Charles, nem sabia qual era a outra empresa. Que o plano de saúde da minha filha mudou o nome, eu não tô nem sabendo disso. Falaram que eu tinha que entrar em contato com essa outra empresa e cadastrar meu cartão nessa outra empresa. Eu falei, mas eu não tô nem sabendo que mudou. Como que eu vou fazer isso? Logicamente que quando eu tomei ciência de tudo, né? E detalhe, tava com um débito lá que eu não esperava, né? Ainda fiquei com esse problema, que aí tinha um débito para me pagar que somou, logicamente se desconta tudo bem, você se programa para aquilo. Mas você não está programado, por exemplo, para ser descontado 9 mil do nada da sua conta. Nossa. Você não está preparado para isso. Então, assim, acho que ninguém tá, gente. Brasileiro, ninguém tá. Foi um susto que eu tomei e ainda minha filha ficou sem a proteção do plano. Ou seja, ficou ali, né, desprotegida. E foi algo assim que ele ficou bem revoltado mesmo. E com toda a razão, né? Porque em nenhum momento ele deu causa para isso. Então, assim, perfeita explicação. Gente, bate-papo maravilhoso. Bruno, estamos caminhando pro final. Jonathan já me avisou que a gente tá caminhando pro final. E assim, agradeço novamente você ter tirado um tempo, uma hora do seu tempo, que eu sei que é escasso, como eu falei pra galera. Você é advogada, professora, palestrante. Então, assim, eu sei que realmente você tirou um tempinho pra vir aqui falar com a gente. Então, isso pra gente é uma honra. O Cafézinho Jurídico, amor recebê-la aqui. Nós amamos recebê-la. Muitas pessoas hoje vão ficar mega felizes. Né? E com certeza, de assistir em casa. E assim, eu já te convido até pra uma próxima vez vir aqui pra fazer a parte 2 com a Bruna Manfrenatti. E assim, perguntas não faltam, né? Porque toda hora tem alguma questão de plano de saúde, muda muitas regras, muda muita lei, a ANS que coloca alguma coisa. Então, realmente, a gente sempre tem que ter uma atualização sobre o tema. Charles, a gente hoje recebeu Bruna, eu tô aqui encantada. É um assunto maravilhoso. Da palestra para o podcast. Né? Exatamente, que honra. Porque poucas pessoas têm, às vezes, o privilégio de estar nas palestras dela, né? Sim. Mas aí, por exemplo, no YouTube, você consegue acessar o seu trabalho, consegue ali assistir, né? Você vai estar lavando a louça e consegue escutar a Bruna. Exatamente. Nem todo mundo tem o tempo, muitas das vezes, para ir a uma palestra. Então, assim, vai de casa, vai ter muito conhecimento e tirar muitas dúvidas. Bruna, obrigada. Eu que agradeço, passou muito rápido. Eu nem senti. Uma hora passa assim, ainda mais quando o bate-papo tá gostoso, a gente nem vê passar. É o que eu falei, é muito bom estar com amigos, né? Porque a gente conversa e nem vê o tempo passar. Exatamente. Então, me coloco à disposição, sempre que vocês quiserem, estou à disposição. Venho aqui, a gente tira mais dúvidas, conversa mais sobre o direito da saúde, que é um assunto que eu gosto bastante. Não me canso de falar, e quem tiver perguntas pode botar aí nos comentários do vídeo, que eu posso ver, responder, e a gente vai. E me siga nas redes sociais, que eu sempre posto novidades, atualizações, informações importantes para os beneficiários dos planos. Pode falar o Instagram novamente. Pode falar novamente o Instagram para o pessoal ficar fixado. Bruna Manfrenatti. O Manfrenatti é TTI no final, .adv. É chique, tá vendo, gente? Além de tudo, ainda é chique. O sobrenome dela é chique, ela é estilosa, maravilhosa.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Mandem dicas do próximo convidado. A gente adora receber esse feedback de vocês também. Tenho certeza que vocês gostaram, isso aí a gente já tem certeza. Mas comentem, dica para os amigos, ative o sininho do YouTube. Vejam as programações do Grupo Praia e Ouro TV. Nós temos diversos podcasts, temos diversos programas. Tem culinária, tem o Pra Deus com o Júnior Praia. Então, assim, aqui tem tudo que você precisa para passar os seus dias. Então, você tá lavando uma louça, pode escutar um podcast, assistir um programa. Então, espero que vocês tenham gostado. O nosso Cafezinho Jurídico vai ao ar todo sábado às 19 horas e eu aguardo aqui você no próximo episódio. Um beijo!